Olá, amigos, quero cumprimentá-los, agradecendo a Deus por mais um dia, segunda-feira, dia 29 de março. Vamos falar sobre a lição de número 1, a lição que trata sobre como tudo aconteceu. A lição do contexto geral do trimestre fala sobre as alianças divinas. E essas alianças, elas tiveram um princípio. Precisamos entender o princípio para entendermos depois como foi que Deus deu, como foi que Deus fez alianças com seres humanos e como essas alianças chegaram até nós. A lição de hoje chamados ou criados perfeitos como Criador. Deus nos tornou assim suas criaturas através da criação. Deus criou o mundo de maneira perfeita e fez tudo com a sua palavra, com o seu poder. Mas então Deus fez isso com muita alegria, com muito amor no coração. A pessoa que cria, ela tem alegria em mostrar aquilo que criou. Por isso Deus, ao criar nosso mundo, Ele fez com alegria, com perfeição e com amor no coração. E Moisés deve ter ficado muito impressionado quando recebeu de Deus a visão sobre a criação para escrever o livro de Gênesis. Deve ter ficado assim muito impressionado. A forma como Deus criou todas as coisas. E a forma como o Criador realizou tudo, mostrou que Deus tinha muito amor para com aquilo que estava fazendo. Quem cria, quem tem criatividade, fica feliz quando executa uma obra e mostra para todo mundo, diz, olha o que eu fiz. Ou as pessoas passam e dizem assim, puxa, é maravilhoso. O grande escultor Nietzsche, ele fez uma vez uma figura de Cristo, um busto de Jesus Cristo, e ele fez tão perfeito que as pessoas olhavam aquela figura e ficavam impressionadas. E alguns até se emocionavam diante daquela figura do rosto de Jesus. E um dia ele foi chamado para fazer assim o busto da deusa Diana. Sabe o que ele falou? Depois de eu contemplar o rosto de Jesus, através das escrituras, eu não consigo olhar para o rosto de uma deusa. Aquele impressionou bastante todas as pessoas. A criatividade, a forma que a pessoa se empenhava para criar. Michelangelo, por exemplo, era um grande artista, escultor. Ele fez um dia, esculpiu a estátua de Moisés, e no ateliê dele, no estúdio dele, ele olhou de longe e disse, mas a perfeição é muito grande. Ele trabalhou quase 2 anos para fazer aquela estátua. E ficou tão impressionado que ele pegou o martelo e bateu no joelho da estátua e disse, parla! Em italiano, quer dizer, fala. Tamanha era a perfeição daquela estátua de Moisés. A criatividade, a forma de criar. Cria na pessoa ou no ser que está criando o interesse maior de que aquilo se torne algo perfeito. E Deus, quando criou o ser humano, quando criou o mundo, fez tudo com perfeição. Deus disse para a terra que apareçam grama, ervas e árvores. E aquilo apareceu. O poder da palavra. Disse para a água que apareçam enxames, peixes, cardumes, que apareçam os grandes animais marinhos, e tudo foi aparecendo. Que haja aves no céu. Deus disse para o céu que haja estrelas no firmamento. Criou o sol e a lua. Isso tornava a criação, ou tornou a criação maravilhosa, mas para desfrutar de tudo aquilo, tinha que ter alguém, tinha que ter habitante. Deus então criou o ser humano. A imagem de Deus ele criou. Foi algo fantástico a criação do ser humano. Para todas as coisas, Deus usou a palavra, mas para fazer o ser humano, Deus usou as suas mãos. A pergunta número 2 leia Gênesis 1, verso 27, e responda o que quer dizer ser feito à imagem divina. Gênesis 1, verso 27 diz assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Lúcifer estava no céu, diz a Bíblia que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer já era um querubim. Diz a Bíblia que o que é o homem? Um pouco menor do que os anjos o fizesse. Imagine um querubim, a perfeição que era um querubim. E Lúcifer era um querubim cobridor, que ficava do lado do trono de Deus. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E agora Deus fez o ser humano semelhante a ele. A imagem de Deus os criou. Então era algo muito perfeito isso que Deus estava fazendo. Então o que significa ser criado à imagem de Deus? Significa que nós podemos pensar, nós podemos escolher, podemos decidir, podemos criar outros seres humanos, hoje em dia, como através do casamento. Então essas faculdades nos tornam únicos na criação.
Então, nenhum outro ser no planeta se comunica ou faz coisas como o ser humano faz. O ser humano hoje consegue, por exemplo, pegar um vírus e consegue descobrir o DNA de um vírus. Consegue pegar uma bactéria e destrinchar toda assim, a cadeia de DNA de uma bactéria. Consegue pegar o ser humano e descobrir todos os elementos que fazem parte do corpo humano. Nenhum ser humano se comunica como nós nos comunicamos. Alguns animais fazem até coisa interessante, pega os chimpanzés, por exemplo, eles conseguem aprender um monte de coisas que os seres humanos conseguem fazer. Eles conseguem somar, por exemplo, eles conseguem, por exemplo, ter raciocínio para fazer certas coisas, mas não conseguem ter lógica nisso aí, porque só o ser humano consegue isso. Os elefantes têm uma memória fantástica, conseguem aprender truques para trabalhar em circo, e hoje são espetáculos em muitas partes do mundo. Os papagaios conseguem imitar a voz humana. Até tem em minha igreja um irmão, Dom Vicente, ele tinha um papagaio muito legal. E quando chegava na sexta-feira à tarde, pôr do sol, ele ensinou o papagaio a dar um susto na esposa dele. Ele ensinou o papagaio a falar: Edith, o pastor está chegando. E quando a irmã Edith estava com as panelas no fogo ainda no pôr do sol, o irmão Vicente incentivava o papagaio começava a gritar: Edith, o pastor está chegando, Edith. A irmã Edith ficava doidinha: cala a boca, papagaio. E ele gritava mais ainda: Edith, o pastor está chegando, Edith. Gente, olha, o papagaio consegue imitar a voz humana, mas não consegue ter um diálogo. Percebeu? Só o ser humano tem essa capacidade. Pergunta número 2, tópico 2. Que outras criaturas foram feitas à imagem divina, além do ser humano? Resposta: nenhuma outra criatura. Todas foram feitas pela palavra, mas o ser humano foi feito pelas mãos divinas, pela digital divina. Isso tornou o ser humano diferenciado. Leia Gênesis 2, verso 7 e 18 a 25 e veja que outros atributos tornam o ser humano diferenciado de outras criaturas criadas. Então diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Essa já é uma diferença muito grande. Deus fez um boneco e soprou o fôlego de vida. As outras criaturas foram feitas pelo poder da palavra. O homem recebeu o fôlego de Deus. Diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que ele seja idônea, uma companheira. Deus fez a companheira para o ser humano. Disse Deus ainda no verso 19, o Senhor Deus então pediu ao ser humano para que desse nome a todos os animais. E no verso 20 diz assim o seguinte: assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves e a todos os animais do campo. E esse foi o seu nome dado. Depois no verso 22 diz assim: o Senhor fez então cair um pesado sono sobre Adão e tirou uma costela do seu lado e fechou o lugar com carne. Dessa costela formou uma companheira, uma mulher, e trouxe ao homem. No verso 23 diz: então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então, é a diferença muito grande dos outros seres criados pelas mãos divinas, recebendo autoridade para cuidar da natureza, para dar nome aos animais, recebendo uma companheira diferenciada, tirada do seu lado, não para ser a sua escrava, mas ser a sua ajudadora, a sua companheira. A igualdade ali entre esses dois seres foi mostrada através da costela tirada do lado de Adão. Deus possibilitou ao ser humano o ato de raciocinar, a possibilidade de se comunicar com Deus através da sua mente, sua consciência. O ser humano é o único ser no planeta que tem consciência. Além do cérebro, tem uma consciência. E Deus se comunica com o ser humano. As virtudes espirituais que Deus comunicou ao ser humano, como bondade, solidariedade, carinho, respeito pelo próximo e assim por diante. São atributos divinos. Tá? Havia certa vez um rapaz que durante muito tempo pensou que era possível viver sem Deus. Ele disse: eu não quero saber de Deus, eu vou primeiro me formar, ficar rico, depois lá no final da vida, se der tempo eu penso em Deus. Mas enquanto ele estava fazendo todo esse processo de ficar rico, trabalhar, ele sentia um vazio existencial. Ele conquistou um belo carro, uma casa, ele conseguiu casas na praia, comprou uma fazenda, administrava tudo isso, uma companheira lindíssima. Mas esse homem tinha uma coisa dele que corroía ele por dentro, parecia um vazio. E ele então descobriu que esse vazio era a falta de Deus. Ele então correu para Deus. E então a sua felicidade ficou completa.
Os seres humanos precisam saber disso. Os seres criados sentem necessidade de Deus, principalmente aqueles que têm a capacidade de raciocinar. Havia um filósofo que frequentava um dos palácios da França, e um dia, diante do rei Luís XIV, ele disse, esse filósofo, eu sou o único aqui que não reverencia Deus nem acredita que Deus existe. E aí a princesa disse, o senhor não é o único filósofo, professor. E ele disse, tem mais alguém então que não acredita em Deus aqui, nem o adora? A princesa disse, sim, tem os animais da estrebaria e os porcos lá no chiqueiro. Aí então o filósofo disse, assim a princesa está me comparando aos irracionais? Ele disse, não, eles são melhores do que o senhor, porque eles não sabem que Deus existe, porque não tem raciocínio, mas eles não têm a petulância de declarar o que o senhor está declarando. Envergonhado, o filósofo saiu do palácio para não voltar nunca mais. Uma pessoa que não reconhece Deus como Criador é porque o raciocínio está faltando nessa pessoa. Deus nos abençoe. Possamos nos sentir criaturas de Deus, feitas à imagem de Deus, à semelhança do Senhor. Que haja uma bênção no seu coração neste dia. Em nome de Jesus eu vou orar. Deus querido, põe tua mão sobre todos nós. Obrigado, Senhor, porque fomos feitos à tua imagem. Nos ajuda a representar o Senhor de maneira plena. Obrigado porque o Senhor cuida de todos nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez para a nossa capacidade, que possamos representar o Senhor de forma plena. Abençoe os que estão sofrendo nesse momento nos hospitais. Põe tua mão, Senhor. Que o Senhor, Criador, coloque o melhor para essas vidas serem restauradas. Abençoe os familiares que sofrem com ansiedade e dá cura para essas pessoas. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Que haja uma bênção para o seu coração nesta segunda-feira. Amém.